Uma semana depois do pior terremoto que atingiu o Japão, surge a esperança. Equipes de resgate enfrentam o frio em busca de sobreviventes, mesmo sabendo que as chances são mínimas. Mais de 6.000 mortes já foram confirmadas. Veja também o desespero e as tentativas não bem-sucedidas que as autoridades fizeram nos últimos dias para tentar resfriar os reatores da usina nuclear de Fukushima. Novas imagens do momento do tsunami impressionam. O imperador Akihito faz seu pronunciamento e se diz muito preocupado com toda a situação. A terra não para de tremer. Um forte terremoto atinge a região de Shizuoka, onde se concentra a maior parte da população brasileira. Os consulados e aeroportos estão lotados, muitos deixando o país em estado de choque. O Jornal de Sábado está começando agora. Olá, boa noite. Depois de uma semana da pior tragédia que o Japão enfrenta depois da Segunda Guerra Mundial, uma preocupação atormenta as autoridades e também a própria população: a usina nuclear de Fukushima. Após a tristeza e a tragédia que atingiu o Japão na sexta-feira passada, veio a preocupação com a usina nuclear de Fukushima, que começou a apresentar problemas no sábado, dia 12, em seus reatores. O terremoto danificou o sistema de refrigeração da central, que paralisou suas atividades. Com isso, a temperatura dentro do reator número 1 começou a aumentar e, em uma tentativa desesperada para resfriá-lo, japoneses usaram água do mar para tentar a estabilização. Por volta das 13h30 da tarde houve a primeira explosão. O teto e as paredes do edifício 1 desabaram, mas não danificaram o núcleo. Houve vazamento radioativo, mas até então em quantidades pequenas. Mesmo assim, o primeiro-ministro Naoto Kan pediu a evacuação da população em um raio de 10 km em torno da usina. Conforme os dias foram passando, a situação se agravou. No domingo, dia 13, uma nova explosão, desta vez no reator número 3, foi registrada. Os motivos eram os mesmos do primeiro. As paredes do edifício também desabaram, mas não chegaram a atingir o reator nuclear. Já na segunda-feira, o inacreditável aconteceu. Uma nova explosão foi registrada, desta vez no reator número 2. Autoridades japonesas elevaram de 10 para 20 quilômetros a evacuação da população em torno da usina. Na terça-feira, o nível de radiação em torno do complexo aumentou consideravelmente por causa de um incêndio registrado no reator 4. O porta-voz japonês Yukio Edano disse em uma entrevista coletiva que a radioatividade já estava perigosa à saúde. Antes desse pronunciamento, o premier japonês Naoto Kan elevou de 20 a 30 quilômetros a distância da população. Em certos momentos, a capital japonesa Tóquio chegou a registrar uma leve elevação na radioatividade, preocupando muitos japoneses e até brasileiros da região. No mesmo dia, os reatores 5 e 6 já começaram a apresentar problemas em suas refrigerações. Na quarta-feira, dia 16, o dia já amanheceu muito preocupante. Um novo incêndio no reator 4 fez especialistas elevarem o nível de 4 a 7, o máximo na escala que mede incidentes nucleares. O incêndio foi controlado, mas por causa do pico de radioatividade, os 50 técnicos que tentavam resfriar os reatores tiveram que deixar o local e buscar um lugar mais seguro. À noite, eles voltaram ao complexo. Uma foto foi divulgada e mostra bem de perto a situação em Fukushima. À tarde, 2 helicópteros, um com água e outro com medidor, tentaram se aproximar para resfriar o edifício 3, mas não foi possível devido ao alto perigo de contaminação. Na quinta-feira, logo pela manhã, a operação voltou e foi concretizada. Mesmo assim, não foi o suficiente. O governo então disponibilizou 7 caminhões, cada um com a capacidade de despejar 4 toneladas de água em 1 minuto na região. Os jatos não alcançaram o reator 3, o mais danificado, mas segundo autoridades, com a operação, o nível radioativo no complexo diminuiu. Ontem eles voltaram ao local e realizaram a tarefa. Cabos de energia foram conectados para a refrigeração voltar a funcionar. Em uma entrevista coletiva, o porta-voz Yukio Edano disse que os reatores 5 e 6 estão com as temperaturas altas, mas até o momento não representam perigo. Disse ainda que se nenhuma das tentativas derem certo, uma estrutura de concreto será construída em torno da usina, tampando a radiação, como em Chernobyl. Pois é, o clima é de muita tensão. Nós vamos ouvir agora o comentário de Daniel Gimenez. A usina nuclear de Fukushima, mais de uma semana depois dos terríveis abalos que o país sofreu, ainda preocupa o Japão e o mundo como um todo. Muitos temem pela repetição do terrível acidente nuclear ocorrido em Chernobyl, na Ucrânia, no ano de 1986. A mídia vem agindo de duas formas: uma sensacionalista, divulgando inadvertidamente qualquer notícia negativa nos últimos dias, e claro, a mídia ética, correta, que relata os principais esforços em resfriar os reatores nucleares. Tal processo é delicado e envolve sérios riscos, principalmente aos efeitos da radiação a longo prazo.
Os heróicos funcionários e soldados que estão à frente dos esforços podem ser afetados de alguma forma e merecem nossas palmas. São homens como esses que fazem o mundo valer a pena. Muitos questionaram o uso da energia nuclear. Creio também que não é o modo mais seguro de se obter energia, mas é fato que países como o Japão não possuem muitas opções. É uma energia limpa, claro, caso não ocorra nenhum acidente. A energia dos reatores já foi religada. Estou esperançoso quanto ao final feliz para Fukushima. A última opção seria enterrar a usina em concreto. Opção esta que está sendo evitada, acredito eu que por conta do prejuízo financeiro. Não entendo nada de perigos nucleares, mas me parece que se algo pior pudesse acontecer, já teria acontecido. O imperador Akihito fez na quarta-feira de 16 a sua primeira aparição depois do desastre na semana passada. Usando a televisão, Akihito disse que está rezando pelas vítimas e pediu calma à população. Disse ainda que está profundamente preocupado com a crise nuclear em Fukushima e com a natureza imprevisível. As estações de TV interromperam a programação para que o imperador, que raramente usa esse veículo de comunicação, falasse aos japoneses. As buscas pelos destroços e entulhos continuam. Equipes de resgate enfrentam as piores condições meteorológicas para tentar salvar vidas. Qual pode ser a palavra que define o sentimento dos japoneses nesse momento? Uma nação que já enfrentou tantas tragédias como as bombas atômicas, o terremoto que devastou a cidade de Kobe, enfim, um país que pode ser reconstruído em poucos anos. A força e a garra que eles têm são impressionantes. Tudo está perdido para alguns? Sim, casas foram levadas, carros, mas a vida não. E isso é o mais importante nessas horas. O resto se vê depois. As imagens que chegam do momento do gigantesco tsunami dão ainda mais uma pausa para uma reflexão. O Japão merecia tudo isso? Moradores sendo evacuados às pressas para um lugar mais alto, crianças chorando, e lá embaixo, tudo sendo levado. Uma imagem aterrorizante. ラジオに聞き入る人。ただいま15時11分です。釜石港の、沖の方に大きな波のようなものが見えます。E no meio de escombros e entulhos surge ainda a esperança, palavra que eu me perguntava há pouco e que pode ser muito bem definida. Equipes de resgate trabalham dia e noite, verdadeiros heróis. Já conseguiram salvar milhares de pessoas que já estavam certas de que iriam morrer. Mas mesmo depois de 70, 80, 90 horas foram encontradas. Os 50 funcionários que trabalham também dia e noite na usina nuclear de Fukushima são cidadãos como nós, têm filhos, família, e mesmo assim, correndo um alto risco de contaminação, eles não desistem e tentam salvar uma nação inteira. Mas e o medo? Essa palavra forte ainda não conseguiu sair da cabeça de muitos. A terra treme, um susto a cada minuto. Até onde vai tudo isso? Muitos em desespero em regiões consideradas seguras, que não foram atingidas nem pelo terremoto, nem pelas ondas gigantes e muito menos por radiação. Mas a calma é importante, e não o pânico. Na cidade de Sendai, uma das mais atingidas, falta quase tudo, desde comida até gasolina. Nas regiões mais atingidas pelo terremoto e pelo tsunami, há racionamento de combustível. Muitos postos por lá estão fechados. Outros estão deixando as pessoas abastecerem com apenas 18 litros. E os que conseguem abastecer ficam horas em filas. Uma situação jamais imaginável em um país de primeiro mundo. Mas infelizmente esta é a realidade. O número de mortos confirmados pela Polícia Nacional passa de 6 mil, e um pouco mais de 15 mil continuam desaparecidos. Mesmo debaixo da neve e do frio que castiga o norte, as buscas continuam incansavelmente. E a terra ainda treme na maior parte do país. Na quarta-feira, muitos foram pegos de surpresa com o forte abalo que atingiu a região de Shizuoka. Eram 10 horas e 31 minutos da noite quando muitos foram surpreendidos com um forte tremor de 6,4 graus de magnitude. O epicentro foi localizado a uma profundidade de 10 quilômetros em Fujinomiya, cidade próxima a Monte Fuji. No mapa que vemos agora é possível ver a intensidade do tremor em outras províncias. Em Aichi, o abalo foi de 3 graus.
Cerca de 20 mil casas na cidade mais atingida ficaram sem luz. 26 pessoas ficaram feridas. Nas lojas de conveniência, produtos foram parar no chão. Esta imagem, feita por uma câmera de segurança, mostra o exato momento do tremor nesta rodovia. Linhas telefônicas ficaram congestionadas. O tremor atingiu regiões com grande concentração de brasileiros. Segundos depois ao abalo, muitas pessoas usaram um Twitter para se expressar. Esta brasileira escreveu que o telefone não funcionava. Esta outra disse que o terremoto deu muito medo e que foi longo. Com um susto, esta outra brasileira já estava até fora de casa. O abalo em Shizuoka foi mais um dos mais de 200 que o país registra desde a semana passada. Pois é, e com receio de novos tremores, muitas famílias, logo no começo da semana, esvaziaram prateleiras de água e de arroz em regiões consideradas seguras pelas autoridades. A segunda-feira amanheceu apática. As ruas, que sempre foram movimentadas, estavam praticamente desertas. Poucos carros se viam. Muitos ainda não conseguiam acreditar no que estava acontecendo. Fábricas em todo o país paralisaram suas produções e nas regiões perto da usina nuclear de Fukushima, a população foi orientada a ficar em casa, fechar as janelas e não ligar o ar-condicionado devido ao risco de contaminação por radiação. Com receio de novos tremores, muitas famílias esvaziaram as prateleiras de água e começaram a fazer reservas para uma futura necessidade. Thales Nishikawa tem amigos japoneses que conseguiram fazer contato com seus familiares apenas 3 dias depois na região mais afetada pelo tremor e o tsunami, a cidade de Sendai. Eles conseguiram no domingo à tarde, um conseguiu o dia após o terremoto, mas um conseguiu só domingo à tarde conversar com a mãe. E esse seu primeiro amigo que você falou que já conseguiu logo na sexta-feira, como é que eles estão, os familiares dele? Os familiares deles estavam bem, só a esposa do irmão dele, que parece que estava na cidade mais atingida e ainda não conseguiu entrar em contato. E eles estavam em abrigos? Os familiares sim, só que essa esposa ainda não foi encontrada. E o seu segundo amigo? Meu segundo amigo, o pai dele estava no serviço e a mãe dele também estava saindo para fazer compras, né? E o pai dele conseguiu conversar com ele no sábado, mas a mãe e o próprio pai ainda não tinha conseguido conversar com a sua esposa, que é a mãe do meu amigo, e eles só conseguiram contato no domingo, e no domingo à tarde o meu amigo recebeu o telefonema que estava todo mundo bem. Os consulados de Nagoya, Hamamatsu e Tóquio estiveram lotados durante toda a semana. Muitos estrangeiros estão renovando passaportes com medo do futuro aqui no país do Sol Nascente. Os que já conseguiram estão deixando o país desesperados. A preocupação dos estrangeiros sobre um suposto vazamento nuclear no Japão fez com que muitos procurassem os consulados para renovação de passaportes. Outros estão deixando tudo para trás e indo embora. É o caso de 4.000 chineses que já deixaram o Japão. Países como a França vão enviar aviões para a retirada de seus cidadãos. Brasileiros fizeram esta semana protestos nos consulados exigindo uma posição do governo. Muitos pedindo que o Brasil envie aviões do modelo Hércules para uma retirada em massa. Uma nota foi publicada no site do Consulado Geral do Brasil em Tóquio. Abre aspas. Devido a informações desencontradas veiculadas pela imprensa e por meio de redes sociais, o Consulado Geral do Brasil em Tóquio esclarece o seguinte. O governo federal brasileiro, o Itamaraty, a Embaixada do Brasil no Japão e os consulados gerais do Brasil em Tóquio, Nagoya e Hamamatsu estão monitorando atentamente os acontecimentos no Japão desde o terremoto e o tsunami de sexta-feira e estudando quais medidas serão tomadas caso a situação da usina nuclear de Fukushima venha a representar risco concreto às comunidades brasileiras. Neste momento, entretanto, as informações disponíveis indicam não haver risco sério de contaminação nuclear das populações fora do perímetro estabelecido pelo governo japonês ao redor da usina de Fukushima. As informações de que haveria aviões brasileiros a caminho para buscar cidadãos são, neste momento, falsas. O Consulado Geral organizou missão para a retirada dos brasileiros que o quiserem das regiões de Sendai e Fukushima, regiões severamente afetadas pelo terremoto e pelo tsunami. Esta missão foi bem sucedida e 26 brasileiros são retirados. Nova missão será realizada na manhã de sábado na região de Sendai. O Consulado Geral sugere que os brasileiros mantenham a calma, economizem recursos e energia e mantenham-se informados junto às prefeituras de suas localidades quanto a eventuais medidas emergenciais a serem tomadas. Fecham aspas.
Segundo o Itamaraty, não seria possível o envio de aviões, pois o número de brasileiros no Japão é muito alto, passando de 250 mil, e que países como a França estão fazendo isso, pois suas comunidades são bem menores. E mais informações sobre a tragédia aqui do Japão vocês terão a qualquer momento em nossa programação e também no nosso site. Hoje nós ficamos por aqui. Se você quer mandar críticas, elogios ou sugestões de reportagens, mande-nos um e-mail para toyota.tv@hotmail.com e entre também no nosso site portaltvtoyota.blogspot.com. A todos uma ótima semana.